Ao retornar Jesus, a turba o acolheu, pois todos o estavam aguardando. Eis que veio um varão, de nome Jairo, que era chefe da sinagoga, e prosternando-se junto aos pés de Jesus, convidava-o a entrar em sua casa, porque tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, e ela está morrendo. Ao sair, as turbas o sufocavam. E uma mulher que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: comandante, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, relatou, diante de todo o povo, por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Disse a ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da parte do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta, não mais incomodeis o mestre. Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, apenas crê e ela será salva. Chegando a casa, não permitiu a ninguém entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e lamentavam por ela. Ele, porém, disse: não choreis, pois não morreu, mas dorme. E zombavam dele, sabendo que ela morrera. Ele, agarrando a mão dela, chamou, dizendo: menina, levanta-te. O espírito dela retornou, e imediatamente levantou-se, e ordenou dar-lhe algo de comer. Os genitores dela extasiaram-se. Ele, porém, ordenou-lhes não dizer a ninguém o que ocorrera. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 40 a 56. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Rogério, por mais uma vez ele permitir esse lugar de fala para os jovens aqui que frequentam o CEVIPA. Isso é muito importante para todos nós, porque dessa forma todos nós conseguimos desenvolver dentro de nós aquilo que a gente mais se identifica. Então, muito obrigado, Rogério, por mais essa oportunidade. Obrigada, tia Márcia. E eu gostaria de agradecer também o Grupo Dom, que está sempre junto comigo, abrindo as palestras da melhor forma possível. Esse tema, quando eu decidi falar sobre ele, eu acho que foi das reflexões que eu já fiz, assim, essa foi a mais difícil de juntar um material, de estudar para poder trazer. Porque acabou que eu encontrei muita coisa. Melhorou? Acabou que eu encontrei muita coisa sobre esse tema. E a vontade que dá é de falar, de trazer tudo. Mas aí a gente ficaria aqui a noite toda e, enfim, não daria certo. Então, eu tentei compilar o máximo que eu pude, o que eu aprendi, o que eu estudei, e para a gente poder refletir aqui juntos hoje. E eu acredito que esse é um tema muito importante. Como a gente sabe, a providência divina ela não faz nada por acaso, nada acontece por acaso. E esse é um tema que eu vejo que tem aparecido muito aqui na casa, se eu não me engano. Recentemente, alguém falou sobre esse tema, sobre fé. Na primeira jornada espírita que teve no Centro Espírita Alexandre Drummond essa semana, também tiveram 2 falas nesse sentido. Então, eu acredito que é porque realmente
eles estão percebendo que a gente está precisando de entender um pouco mais o que é a fé, o que é a verdadeira fé, que Jesus tanto nos exemplificou quando esteve entre nós. Bom, a humanidade, ela vivencia, no atual momento, um projeto de felicidade que está muito distante do planejamento divino para nós, enquanto espíritos imortais. E nesse projeto, nós estamos empenhando todos os nossos esforços para realizar conquistas de cunho material. Então, muitas famílias educam os seus filhos para que eles possam ter acesso a profissões e a salários que permitam esse conforto material. No entanto, e apesar disso ser importante para o momento que nós vivenciamos, mas nesse processo, a nossa essência espiritual acabou ficando completamente esquecida e menosprezada. E por conta disso, nunca antes as pessoas consumiram tantos antidepressivos. A tristeza está muito evidente e os números de tentativas e de suicídios diários estão bastante alarmantes. Então, a fé, quando bem compreendida e exercitada por todos nós, ela é igual a uma luz que nunca se acaba e que nada pode se opor. Mas será que nós já compreendemos o que é a verdadeira fé? Não está passando. Vocês acham que fé é o mesmo que acreditar? Levanta o dedo, quem acha que fé é o mesmo que acreditar? Seu dedo. Então, gente, na verdade, fé não é apenas acreditar. Mas nós fomos educados ao longo de 2000 anos ou mais a pensar a fé enquanto uma crença. Eu acredito ou eu não acredito em alguma coisa. Mas esse é o início da fé. A fé, ela é muito mais do que isso. Nós podemos pegar a origem da palavra, do hebraico, do grego, do latim. Nas diversas traduções bíblicas realizadas, essa palavra foi desvirtuada do seu real significado. E por conta disso, muitas pessoas aprenderam que fé é o mesmo que acreditar. Mas fé, do latim, a sua origem é o termo fidelitas, que significa adesão. Por sua vez, o termo fidelitas se originou de fidelis, que significa fiel, que se derivou do termo fides, que tem o significado de fé no sentido de confiança. A palavra fiel tem a mesma etimologia. Então, na essência da palavra fé, nós temos fidelidade. No idioma hebraico, um dos primeiros registros da palavra fé, emuná, aconteceu no livro Abacuque, que é um volume sagrado da fé judaica, também presente no Velho Testamento da Bíblia Sagrada Cristã. E os principais significados da palavra emuná são fidelidade, confiança e lealdade. E é essa a fé que Jesus veio nos exemplificar e que Jesus veio nos esclarecer através dos seus ensinamentos e principalmente através dos seus exemplos. Eu vou ler para vocês agora uma mensagem do Espírito Meimei, psicografada por Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te.
brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Mas essa fé, que significa fidelidade, que significa confiar, ela exige de nós alguns pré-requisitos. O primeiro requisito que a fé nos exige é o relacionamento. Nós só podemos ser fiéis a alguém, confiar em alguém, depois que nós temos um relacionamento estabelecido com esse alguém. Como é que você vai confiar em alguém, em um estranho, em alguém que você não tem um relacionamento? Por isso que a fé exige de nós um relacionamento anterior. Portanto, para nós termos fé em Deus, é preciso que antes nós tenhamos desenvolvido um relacionamento com Deus. Se nós formos falar de fé em nós mesmos, a mesma premissa é válida. Antes de tudo, nós temos que ter desenvolvido o hábito de nos relacionarmos com nós mesmos. E muitas vezes a gente não faz isso. Então, nós estamos dizendo que para você ter uma fé verdadeira em Deus, é necessário um relacionamento prévio de você com Deus e de você com você mesmo. O problema é que quando nós estamos falando de relacionamento com Deus, Deus nessa situação é sempre o outro. E nós temos muita dificuldade de nos relacionarmos com o outro. Nós já temos dificuldade de nos relacionarmos com nós mesmos. Imagina com o outro. Até na experiência infantil, por conta da vivência uterina, a criança enxerga a mãe por muito tempo como uma extensão dela mesma. Então, quando a criança nasce, ela continua tendo essa impressão por um tempo. E demora para que ela consiga compreender que a mãe é um outro ser, que a mãe não é uma extensão dela mesma. E muitas vezes nós achamos que Deus é uma extensão nossa e que Ele está condicionado às nossas vontades. Então, se nós temos dificuldade de nos relacionarmos com seres que são tão relativos como nós, imagina com Deus, que é absoluto. E o difícil de se relacionar com Deus é que a gente acha que a gente consegue prever o que Ele vai fazer. A gente acha que a gente consegue antecipar Deus. Só que a gente não consegue. E Deus decide. E com um detalhe, todo o propósito de Deus se manifesta. E é por isso que Emmanuel diz que Deus não demonstra propósitos a esmo. Deus é muito seletivo no querer dele, porque se ele não fosse, o universo seria um verdadeiro caos. Então a fé, ela é o supremo desafio humano, porque vai chegar um momento que a nossa fé vai ser testada. Vai chegar um momento que a gente vai passar por alguma dificuldade e esse vai ser o verdadeiro teste. Será que nós vamos ser capazes de nos entregar para esse relacionamento quando a nossa hora chegar? É por isso que Kardec, no texto O Homem de Bem, presente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, nos esclarece: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar.
possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça, ou seja, entrega. Deus, ele se manifesta nos acontecimentos das nossas vidas. Então, a gente tem que ficar atento ao que nos acontece e ao que não nos acontece também. O segundo requisito da fé é o saber, é o conhecimento. Se eu pegar essa caneta e eu soltar ela, o que vai acontecer com a caneta? Ela vai cair no chão, certo? Isso é fé. Fé é saber, é conhecer. Vocês tinham fé que essa caneta ia cair no chão, porque vocês sabem, vocês conhecem a lei da gravidade. Então, vocês tinham certeza que era exatamente isso que ia acontecer. E é por isso que Allan Kardec, na codificação, nos explica sobre a necessidade da fé raciocinada, porque a fé passa pelo conhecimento. E olha que interessante essa dissertação espírita sobre a fé na Revista Espírita de agosto de 1865. A fé plana sobre a terra, buscando uma pousada onde abrigar-se, buscando um coração para esclarecer. Onde irá ela? Para começar, ela entrará na alma do homem primitivo e impor-se-á. Porá um véu momentâneo sobre a razão que começa a desenvolver-se e vacila nas trevas do espírito. Ela conduzi-lo-á através das idades da simplicidade e far-se-á mestra pelas revelações. Mas, não estando ainda o raciocínio bastante amadurecido para discernir o que é justo do que é falso, para julgar o que vem de Deus, ela arrastará o homem para fora do reto caminho, tomando-o pela mão e pondo-lhe uma venda nos olhos. Muitos desvios, tal deve ser a divisa da fé cega, que, entretanto, durante muito tempo, teve sua utilidade e sua razão de ser. Essa virtude desaparece quando a alma, pressentindo que pode ver com seus próprios olhos, a afasta e não mais quer marchar, senão com a sua razão. Esta a ajuda a desfazer-se das crenças falsas que ela havia adotado sem exame. Nisto ela é boa. Mas o homem, encontrando em seu caminho muitos mistérios e verdades obscuras, quer desvendá-las e se atrapalha. Seu julgamento não pode acompanhá-la. Ele quer ir muito depressa, e a progressão em tudo deve ser gradual. Assim, não tem mais a fé que repeliu, não tem mais a razão que ele quis ultrapassar. Então ele faz como as borboletas temerárias, queima as asas na luz e se perde nos desvios impossíveis. Daí saiu a má filosofia, que buscando muito, fez tudo esboroar-se e nada substituiu. Estava aí o momento de transformação. O homem não era mais o crente cego. Também ainda não era o crente que racionaliza a crença. Era a crise universal, também representada pelo estado da crisálida. A força de procurar na noite, a claridade brilha, e muitas almas transviadas, encontrando com dificuldade a luz obscurecida por tantos desvios inúteis e retomando, como guias, seus condutores eternos, a fé e a razão, fazem-nos marchar à sua frente, a fim de que seus dois clarões reunidos impeçam-nos de perder-se uma segunda vez. Elas fazem assentar a fé sobre as bases sólidas da razão, ela própria ajudada pela inspiração. É vossa oportunidade, meus amigos, segui o caminho, Deus está no fim. Demer. Então, nós temos que aproveitar essa iluminação trazida pela doutrina espírita sobre a necessidade da gente desenvolver esse saber, esse conhecimento. Nós devemos amar a Deus, mas nós devemos saber o porquê nós amamos Deus. Compreender esse relacionamento
é essa que é a nossa essência. A fé, ela deve ser raciocinada e ela deve ser ativa, a ponto de, quando nós nos sentirmos inquietos, nós podermos nos questionar o porquê daquela inquietude e buscar a compreensão daquilo. A nossa fé, ela é ligada à nossa força mental. E essa força mental, ela é acionada pelo pensamento, pela vontade. Então, nós temos que exercitar essa nossa vontade de se questionar. De se questionar exatamente sobre o quê? Sobre as leis divinas, sobre os atributos da divindade, sobre o nosso papel no mundo, qual é o nosso propósito. Porque Deus, Ele não gasta energia criando à toa. Então, todos nós temos um propósito, temos uma razão de estarmos aqui. E nós precisamos tirar um tempo para conseguirmos descobrir isso. Por que que Jesus conseguiu auxiliar na cura do cego de Jericó, da mulher hemorroísa? Por que que Ele disse ao ladrão da cruz que Ele estaria com ele em breve no paraíso? Porque todas essas pessoas olharam para a direção certa e quiseram se entregar a esse relacionamento, com a fé necessária. Então, quando você tem certeza para onde você vai, do que você está fazendo com a sua vida, a sua fé é capaz de mover montanhas, porque você sabe daquilo, você tem certeza daquilo. E muitas pessoas, eu estou incluída nesse meio, chegam no espiritismo de outras religiões. E muitas vezes acontece uma coisa interessante, é que a gente chega com muita vontade de saber sobre reencarnação, sobre múltiplas existências, sobre os fenômenos mediúnicos. A gente fica doido para saber sobre tudo isso, porque tudo isso é novidade para a gente. Só que a gente esquece de um detalhe muito importante, que é a base. A gente pula essa parte de conhecer as leis morais, naturais, as leis divinas. E é por isso que nós continuamos pecando. E pecar significa errar o alvo. É por isso que nós continuamos errando o alvo em nossas vidas. Porque nós ainda não temos a compreensão necessária. E por conta disso, a nossa fé é uma fé ainda insegura, uma fé frágil, que a gente passa por qualquer dificuldade, ela se abala. O terceiro requisito da fé, da verdadeira fé, é a constância de caráter. A fé exige de nós uma constância de caráter. Por quê? Porque nós podemos destruir um relacionamento de 40 anos com um gesto de 5 segundos. A confiança, ela exige uma permanente alimentação, um permanente esforço, uma constância. Acontece que Deus é imutável. Ele não muda. Ele não se altera. E nas sublimes palavras de Emmanuel, a providência divina não pode descer para errar conosco. E é por isso que ela nos supervisiona do alto, sem abrir mão dos seus valores morais e éticos. Deus, ele tem caráter. E o caráter de Deus está gravado nas suas leis e em toda a natureza. Deus se revela nas suas leis. E não há negociação moral com Deus. Ele é imutável e pretende de quem quer se relacionar com Ele essa mesma inalterabilidade de caráter. Mas nós ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos que buscamos essa progressão espiritual e nenhum educador de respeito afastaria as lições importantes dos seus alunos. E é por isso que muitas vezes nós passamos pelas dores, pelas dificuldades, pois elas são o aguilhão que conduz a alma humana a esse progresso espiritual. As dificuldades, elas aprimoram a nossa fortaleza interior. Paulo disse aos Coríntios que a tribulação produz fortaleza. A fortaleza produz paciência. Paciência porque a vida tem os seus processos. Ninguém planta o milho hoje para colher amanhã. E Jesus nos disse: entra no teu aposento íntimo e ora em segredo. Quando Jesus fala do aposento íntimo, ele não estava falando de um quarto entre 4 paredes. Ele estava falando para a gente entrar dentro de nós mesmos e acessarmos esse nosso
essa nossa essência divina que habita em nós e que ficou tão menosprezada, para que a gente possa nos conectar e nos relacionarmos verdadeiramente com Deus. É assim que se constrói uma relação íntima com Deus. A fé, ela é como um sol. Ela não é palpável. Você não vai poder tocar a fé. Ela paira acima de nós. Ela é um sol que nos guia, que nos ilumina e que nos aquece. E Deus nos responde através das circunstâncias. E muitas vezes essas circunstâncias são inusitadas. Deus, Ele não fala, Ele se revela. E tem outra coisa, Deus é silencioso. Ele age de maneira tão silenciosa e tão delicada que muitas vezes a gente chega a achar que nem foi Deus que agiu naquele momento. Então, a relação de confiança com Deus se dá a partir do momento que nós confiamos em Deus e em nós mesmos. Não existe relação equilibrada sem que isso aconteça. Só que confiança em Deus não é sinônimo de imunidade à dor e às dificuldades. Confiança em Deus é consolação. E Jesus, como um excelente guia da humanidade, compreendendo essas nossas dificuldades, que passam também pelo campo da verdadeira fé, Ele nos orienta, Ele nos recomenda que nós tenhamos ao menos a fé do tamanho de um grão de mostarda. E para quem não sabe, um grão de mostarda tem mais ou menos 2 milímetros de tamanho. Quando os discípulos questionam a Jesus por que eles não conseguiram operar a cura no menino tido como lunático, Jesus responde a eles que eles não conseguiram operar aquela cura por conta da incredulidade deles, ou seja, por conta da falta de fé deles. E ele diz para eles ainda que bastaria a fé do tamanho de um grão de mostarda, que eles seriam capazes de transportar montanhas pela ação da vontade. Só que nós devemos compreender que aquilo que em nós ainda é semente, em Jesus já era fruto grandioso. Mas que como filhos de Deus que todos nós somos, nós também podemos alcançar essa maturidade espiritual e nos transformarmos em frutos grandiosos, assim como Jesus. Como Emmanuel nos esclarece no livro Fonte Viva, no capítulo 30, ao discorrer sobre a fala de Paulo, que diz que o Espírito de Deus habita em nós, ele fala sobre esse germe do tronco benfeitor, que todos nós trazemos em nós o gene da divindade, e que Deus está em nós, quanto nós estamos em Deus. Ou seja, nós precisamos fortalecer cada vez mais esse nosso relacionamento e interpretar as lições da vida que vêm, muitas vezes através das dificuldades, das dores, das doenças, como verdadeiros artistas celestes do nosso aperfeiçoamento. Bom, até aqui a gente conversou um pouquinho sobre os mecanismos da fé, o que seria essa verdadeira fé. Mas agora eu queria passar com vocês um pouco sobre um questionamento. Será que essa verdadeira fé que nós estávamos falando, será que ela é possível de nos auxiliar no nosso processo de cura? Em uma de suas cartas aos gentios, o apóstolo Paulo, um dos maiores seguidores do Cristo de todos os tempos, ele faz uma advertência rigorosa à humanidade. Desperta tu que dormes, e o Cristo te iluminará. Numa alusão clara de que se nós não acordarmos para a vida interior, ou seja, para a vida do Espírito, dificilmente nós alcançaremos a nossa liberdade espiritual e, em consequência, a nossa cura verdadeira. E com isso em mente, nós vamos ver agora alguns valiosos esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita sobre os milagres operados por Jesus
presentes lá nas passagens evangélicas. No livro A Gênese da Codificação, Allan Kardec, no capítulo 13 dessa obra, nos esclarece sobre os caracteres dos milagres. Na acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia definiu-a deste modo: um ato do poder divino, contrário às leis da natureza conhecidas. Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável, por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. E se passa a ter explicação, deixa de ser considerado milagre. Nos séculos da ignorância, se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringido. Mas, como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso encontrou morada no da espiritualidade, o seu último refúgio, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que incessantemente atua em concorrência com a força material. O Espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais, que, assim como os outros, também se acham sujeitos a leis. Então, o Espiritismo, enquanto ciência de observação, da análise profunda desses fenômenos, que até então eram tidos como inexplicáveis, eram tidos como extranaturais, ele vem revelar, na verdade, leis que já existiam, mas que para nós eram consideradas novas. E essas leis são capazes de explicar esses fenômenos tidos como milagres, no sentido de coisa que derroga, né, as leis da natureza. Então, nós passamos a compreender que o espírito nada mais é do que a alma que sobrevive ao corpo. O espírito é o ser principal, enquanto o corpo é o ser acessório. E é o corpo que se destrói. Essa realidade do espírito também está sujeita às leis, assim como o corpo material. Então, nós passamos a compreender que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo. Mas, vocês querem saber qual que foi o maior milagre que aconteceu, que está presente lá no Evangelho? Eu vou convidar vocês agora para fazer um exercício. Vamos todos nós nos transportarmos agora para aquele tempo de Jesus, que Jesus estava entre nós. E vamos nos colocar na posição de discípulos de Jesus. Então nós seguimos Jesus e nós vimos com os nossos olhos Jesus operando várias coisas extraordinárias que até então nós não compreendíamos. Então nós vimos Jesus curando cegos, curando paralíticos, a mulher hemorroísa e tantos outros. Nós vimos Jesus multiplicando pão, transformando a água em vinho. Então nós realmente acreditávamos que nós estávamos diante de um ser realmente extraordinário. E de repente, apreendem Jesus, humilham Jesus, debocham de Jesus e, por fim, ele é crucificado. E o que é que Jesus faz nesse momento? Ele reage? Ele foge? Nós, que estamos lá enquanto discípulos de Jesus,
Pensamos, por que ele não fez nada? Porque capacidade para fazer alguma coisa sobre ele tinha. Nós já sabíamos disso. Mas ele não faz nada. E em seus momentos finais, ele ainda pede perdão por nós, porque nós ainda não sabemos o que estamos fazendo. E como diz Paulo, o apóstolo, na Revista Espírita de janeiro de 1864, a doçura constante do Cristo, sua submissão à vontade do seu Pai, sua perfeita abnegação, são os mais belos modelos de vontade que se pode propor como exemplo. Então, o maior milagre do Evangelho, no sentido de coisa admirável, foi exatamente a morte do corpo físico de Jesus, porém, as aparições dele depois que isso aconteceu, demonstrando assim a realidade do mundo espiritual, a realidade do espírito, de que todos nós morremos o corpo, mas permanecemos vivos. Mas para a gente compreender as curas que Jesus realizou e que nós temos esses registros no Evangelho, nós precisamos antes entender sobre 2 elementos importantes que o Espiritismo nos esclarece em detalhes. No livro Evolução em 2 Mundos, André Luiz, através da psicografia de Chico, nos orienta que o fluido cósmico universal é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. É nessa substância que as inteligências operam agregadas ao divino, em processo de comunhão. Essas mesmas inteligências divinas tomam o plasma divino como energia construtora dos sistemas da imensidão, obedecendo leis pré-determinadas em cocriação num plano maior. Já as inteligências humanas, em cocriação no plano menor, utilizam o mesmo fluido cósmico. Toda a matéria é energia originária da força divina. Esse fluido é a força em que todos vivemos, em Deus nos movemos e existimos. Então, o fluido cósmico, ele é a matéria elementar primitiva, de onde se extraem todas as transformações e modificações das inumeráveis variedades dos corpos da natureza. Já os corpos espirituais são considerados um dos produtos mais importantes extraídos do fluido cósmico, sendo uma condensação desse fluido ao redor de um foco de inteligência ou alma. E além de Allan Kardec, nós tivemos alguns outros estudiosos que se debruçaram no estudo desses fluidos, como William Crookes, Ernesto Bozano, e eles examinaram e realizaram várias experiências a ponto de comprovar que o fluido e o corpo espiritual produzem fenômenos tão concretos e que obedecem leis tão imutáveis quanto os elementos materiais. Só que no capítulo 14 da Gênese, que trata sobre os fluidos, nós somos esclarecidos de que a natureza desse fluido está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então nós, enquanto espíritos imortais que somos, podemos mobilizar esses fluidos de acordo com a nossa vontade. No entanto, esse fluido tem direta relação da sua qualidade com a natureza da fonte emissora ou da fonte agregadora. Os homens podem, então, atrair ou expelir fluidos com boa qualidade, assim como de má qualidade, a depender dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Os milagres, então, são, na verdade, fenômenos naturais decorrentes da ação do corpo espiritual. E André Luiz nos diz que quando essas ondas desses fluidos, elas estão conectadas ao amor divino, assim como as de Jesus estavam, elas são ondas super, ultra curtas, que são capazes de um alto poder de penetração, tanto na matéria quanto na realidade espiritual. Então, o que Jesus fazia
naquele tempo, era ter uma capacidade mental de mobilizar os fluidos atmosféricos e ambientes, recolhendo da natureza as substâncias fluídicas que ele necessitava, ou produzindo essas substâncias através da sua capacidade mental e direcionando o seu foco específico para aquilo que era o seu alvo. Em algumas situações, o alvo era o órgão do enfermo, às vezes era para o enfermo como um todo, às vezes para o sentimento do enfermo, às vezes para os pensamentos do enfermo. Só que Jesus, segundo a classificação didática proposta por Allan Kardec, da escala evolutiva dos espíritos, ele é um espírito que pertence a uma ordem superior à nossa. E no livro A Gênese, capítulo 15, ainda falando sobre Jesus, Kardec nos explica a seguinte situação: que a superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e a do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. E ele continua dizendo o seguinte: agiria como médium nas curas que operava? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, os encarnados, na medida de suas forças. Só que nós, que ainda estamos, enquanto espíritos imperfeitos que somos, e que ainda carregamos em nós, ainda que eventualmente, sentimentos de inveja, de orgulho, de raiva, nós ainda estamos nessa condição. E, por conta disso, os nossos fluidos não são de tão boa qualidade quanto os de Jesus. Mas nós caminhamos para essa mesma realidade do Cristo. Então, o que Jesus fazia de tão certeiro e tão imediatamente, nós também fazemos todos os dias. A diferença é que a produção dessas ondas e a qualidade do que é produzido por nós ainda não mobiliza a riqueza fluídica com a qualidade dos fluidos que o Cristo mobilizou. Mas Jesus nos disse que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. E então Kardec vem nos esclarecer, através dos seus estudos, que é necessário que nós compreendamos sobre essa potencialidade que habita dentro de nós. E Kardec, então, nos fala ainda sobre a questão das curas operadas por Jesus, que existiam nessas curas 2 tipos de ação. Existia a cura ativa e a cura passiva. Na cura ativa, era quando Jesus direcionava, através da sua vontade, o fluido curador para o corpo espiritual ou o corpo físico, para os sentimentos ou para a mente daquele que ele tratava, produzindo uma ação direta da sua vontade sobre aquele que ele desejava curar. Aqui, o fluido irradiado pelo Cristo era absorvido por aquele que estava na sintonia, promovendo a ação que a vontade de Jesus determinava. E nós percebemos, então, que nas diversas ocasiões que Jesus curou, ele agia de maneira terapêutica diferente com cada pessoa. Em alguns casos, ele procurava a pessoa numa postura ativa. Em outras situações, ele dava voz de comando. E em algumas outras situações, ele fazia um ato ativo, como uma imposição de mãos. E aí, quando se encontrava um enfermo, uma receptividade, ele promovia essa sintonia que permitia a ação transformadora. E existia ainda a ação da cura passiva. A vontade aqui não vinha do Cristo, mas sim do enfermo, em que o enfermo se conectava ao Cristo para atrair o fluido curativo.
não dependia que Jesus desejasse dá-lo, mas a sua vontade que era expressa através da fé, que fazia com que aquele fluido fosse mobilizado. E esse tipo de cura é exatamente o tipo de cura que aconteceu com a mulher hemorroísta que eu relatei no início dessa nossa reflexão. Quando Jesus questiona, naquele momento, quem me tocou, os discípulos até ficam, como assim quem te tocou? Você está no meio de tanta gente, um monte de gente te tocou. Como assim você está questionando quem te tocou? Mas naquele momento ele percebeu que alguém tocou ele de forma diferente. Que não tocou ele solicitando uma atenção humana. Alguém havia tocado ele com o toque da alma. Então ele, na verdade, questiona: quem é essa que me busca com fé? Que me busca com confiança, com certeza daquilo que ela ia encontrar. Então vocês podem perceber que em ambos os casos, para ser operada a cura, é necessária uma coparticipação do enfermo. Então não basta que o fluido esteja ao seu dispor. É preciso que o enfermo esteja na sintonia daquilo que lhe é oferecido. É preciso que o campo dele se abra e que a ressonância das ondas de cura possam encontrar guarida no seu campo vibracional. No entanto, se o enfermo permanece numa atitude de rebeldia, de infantilidade interior, que ele acredita que é o outro que precisa de operar a cura, mas ele não quer movimentar dentro dele o necessário para que essa cura aconteça, então ele repele o fluido curativo. E não é possível que aquele fluido lhe promova a transformação necessária. Porque do mesmo modo que só nós podemos nos enfermarmos, só nós somos capazes de nos autocurarmos. O processo de cura, ele ainda passa pelo campo do merecimento. Porque em muitos casos, a doença, aquela dificuldade, ela já faz parte de um processo expiatório necessário para o nosso progresso. E aí, nesse caso, fica impossibilitada a cura. Todavia, aquela pessoa sempre recebe o amparo, o alívio, o consolo necessário quando ela busca aquilo com a verdadeira fé. Só que muito mais da gente precisar de compreender os mecanismos da cura, como nós falamos até agora, a verdadeira pergunta que nós devemos realmente nos fazer sobre essas curas que Jesus operava, não é como Jesus operava essas curas. Nós precisamos nos questionar por que Jesus curava. Por que será que Jesus curou todas aquelas pessoas? Porque assim, uma coisa a gente tem certeza: todas as pessoas que foram curadas por Jesus morreram. Assim como todos nós também vamos morrer. Então, será mesmo que a mensagem de Jesus era para corpos que vão morrer? Não. A ação de Jesus não tinha como ser para corpos perecíveis. A cura de Jesus, ela se dá na alma, porque é a alma que é a verdadeira vida. E no livro Premissas do Reino, relata naquele livro, em um dos seus capítulos, sobre como que se deu a vida da mulher hemorroísta depois que ela tem esse encontro com Jesus e que ela recebe essa cura que ela buscou com tanta fé. E ela, até o fim dos seus dias, ela se entregou verdadeiramente para esse relacionamento com Deus. E ela, então, quando morreu curada. Então, a partir do momento que nós formos capazes de abrir o Evangelho de Jesus e enxergar e ler os seus ensinamentos com os olhos da alma, com os olhos do Espírito imortal, sabedores e entendedores dessas leis, dessa nossa verdadeira vida, nós perceberemos que todos os mínimos detalhes dos atos de Jesus, quando ele curava e quando ele não curava, quando ele falava e quando ele silenciava, tudo isso reflete ensinamentos fundamentais para o nosso ser espiritual.
O Evangelho, ele pede de nós olhos imortais, porque enquanto nós olharmos para o Evangelho de Jesus como um encarnado, nós veremos muito, muito pouco. Então nós precisamos, muito além de compreender os mecanismos da cura, nós precisamos entender o propósito dessas curas. E agora, já indo para o fim da nossa reflexão, eu gostaria de convidar a Lídia e a Camila para tocarem aqui para a gente uma música que eu gostaria que todos vocês prestassem bastante atenção na letra. A maioria aqui já conhece, mas eu gostaria de pedir que vocês focassem na letra dessa música e deixassem que essa música realmente invadisse o ser de vocês, para a gente poder fechar com chave de ouro essas reflexões da noite. Espera aí só um pouquinho que eu vou só botar um... Espera aí. Eu dou o ok para vocês. Oi. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir,
minha dor sereno. Com essa música eu encerro. Agradeço a todos. Tenham todos uma boa noite, um excelente início de semana. Obrigada. Vamos todos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, agradecer a Amanda pelas palavras claras, abençoadas, e agradecer a todos, agradecer principalmente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, recebendo conhecimento, recebendo a paz através da música, através da palestra. Pedir a Deus para abençoar a nossa semana, nossos caminhos, para que possamos estar aqui novamente semana que vem para renovar as nossas energias e seguir a nossa missão. Que assim seja, graças a Deus. Agora, lanche. Tá. E se alguém... Foi realizado o passe coletivo durante a prece. Se alguém precisar do passe, é só falar.